Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós então vamos conversar a respeito da oração de Neemias. Vamos dividir em duas partes, tá? Hoje nós vamos falar sobre um trechinho da oração e amanhã sobre outro, tá joia? Hoje nós vamos conversar a respeito do que está escrito no verso 8 do capítulo 1 de Neemias. Ele vai lá, se ajoelha, não é? Naquele momento que ele recebeu a notícia ruim da situação, como estava a sua terra, os seus conterrâneos, estava feia a situação por lá. E aí, ele diante de Deus, ele jejua, como nós lemos, e ele ora. Primeiro ele chora, né? Lamenta a situação, chora diante de Deus por vários dias, jejua e ora. E a oração é a seguinte, olha que interessante o exemplo deixado para a gente hoje. Olha só, primeiro ele conversa com Deus, né? A respeito do poder de Deus. Como Deus é grande para resolver as coisas. Ele começa mostrando a onipotência de Deus. E de fato, a gente deve, quando se ajoelha diante de Deus, reconhecer quem Deus é, porque às vezes o problema da gente parece enorme, não é? E às vezes é mesmo, para a nossa esfera de visão é grande, não é que parece, ele é. Só que olha o tamanho de Deus, e Neemias se ajoelha reconhecendo a grandeza de Deus, é a primeira colocação dele. Deus do céu, ele usa esse termo, né? Deus do céu, tu és o grande, terrível Deus, está lá no versinho 5. E aí ele continua que guardas a aliança e estende graça a quem te ama e guarda os teus mandamentos. Ele começa dizendo que Deus é fiel para aqueles que obedecem a ele. Aí ele começa a pedir que Deus abra os seus ouvidos, que ouça, ele continua, ele se coloca como pecador, ele não se coloca acima dos outros, né? É interessante você analisar a oração de Neemias. E ele fala assim, olha, nós somos pecadores, nós erramos. Né? Ele não coloca assim, não, eu sou bom, aquele povo é teimoso, por isso está recebendo a consequência. Não, somos todos iguais, cada um num aspecto é errante. Eu sou pecador também, Senhor. Agora ele faz uma invocação aqui, olha que bom a gente ler isso daqui que está no verso 8. Lembra-te, ele diz, por favor, da palavra dada por intermédio de teu servo Moisés. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se voltarem para mim, guardarem as minhas leis e obedecerem a elas, então, ainda que estejam espalhados nas partes mais distantes do céu, eu os reunirei e os trarei ao lugar que escolhi para portar o meu nome. Amanhã a gente vai falar sobre esse final do verso 9, né? Mas hoje eu quero me deter no verso 8 com você, onde Neemias lembra Deus. Deus não precisa ser lembrado, né, gente? Mas ele fala com Deus, Senhor, cumpre aquilo que o Senhor prometeu. Que se a gente voltasse o coração para o Senhor nos ajudaria. O Senhor traria a gente de volta, o Senhor nos protegeria e eu estou me voltando para o Senhor. Eu estou pedindo a sua ajuda. Olha que interessante, Deus colocou no coração de Neemias o desejo de se importar com os outros. E aí ele invoca a Deus para que ele se importe também com aquelas pessoas. Interessante, né? Porque Deus conhece todas as coisas e que gostoso quando Deus desperta em nós o interesse pelas outras pessoas e a gente pede ajuda para Deus. Não fica só assim no, coitadinho, né? Que dó daquela pessoa. Não fica só nisso. A gente pede para Deus por aquela pessoa. Olha que interessante isso aqui, né? Deus desperta o desejo de pedirmos por um igual a nós, porque nós somos seres humanos, isso faz diferença no universo celeste. Então Deus coloca no nosso coração, já que a gente é igual ao outro, o desejo de pedir pelo outro para que ele atue em prol daquela pessoa. Ele mesmo poderia fazer isso, e às vezes ele faz diretamente, mas na maioria das vezes Deus coloca seres humanos para intercederem uns pelos outros. Isso é incrível, gente. E aí ele pede que Deus cumpra suas promessas. Você já pediu que Deus cumpra suas promessas?
Deus tem várias promessas deixadas, registradas na Bíblia Sagrada. Não tenha medo de pedir que Deus cumpra as suas promessas na sua vida e da sua família. Hoje é dia de pedirmos que Deus cumpra as suas promessas. Eu tenho algumas coisas que Deus me prometeu e eu fui deixando às vezes de lado, e essa semana eu fiquei pensando, Senhor, não é porque o Senhor prometeu boas coisas que eu falo, se o Senhor prometeu, então o Senhor vai cumprir, pronto. Não, é claro que Deus cumpre as suas promessas, mas Ele quer ver o nosso interesse em que Ele cumpra aquilo que Ele falou que cumpriria se a gente quiser. Ó, que interessante. Deus deixa livre, né? Fala assim, não, eu vou prometer, mas você tem que querer, né, meu filho? Se você não quiser, eu posso cumprir a minha promessa, mas depende do seu desejo para que eu cumpra. Ele deixa algo condicional. Essas são as promessas condicionais, tá? Tem promessas incondicionais na Bíblia, não depende de condição, mas essas são condicionais. Sim, eu vou cumprir minha promessa, mas se você guardar os meus mandamentos, tá aqui, ó. E aí Neemias lembra, Senhor, agora eu estou guardando, eu estou te buscando, eu quero te ouvir, e o povo há de te ouvir e voltar-se para o Senhor, então me ajuda agora. Nos ajude. Vamos pedir então que Deus cumpra suas promessas em nossa vida. Deus quer ver o nosso interesse em vê-las cumpridas. E eu quero pedir junto com você para que Deus cumpra na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em todas as coisas que Deus prometeu, boas dádivas, Ele cumpra na sua e na minha vida. Vamos orar então? Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor deixou registradas lindas promessas na Tua palavra. Uma delas está escrita aqui em Neemias, é que o Senhor se voltaria para nós quando nós nos voltássemos para o Senhor. Estamos agora, Senhor, diante da Tua face, nos voltamos para Ti, pedindo que perdoe a nossa displicência, o deixar para lá, não falarmos com o Senhor a respeito das boas dádivas que o Senhor disse que daria para a gente, mas se a gente se interessasse em buscá-las, estamos nos interessando em buscar. Que o Senhor atente para cada coração dos Teus ouvintes neste dia, para que busquem mais ao Senhor e o Senhor efetue aquilo que o Senhor deseja cumprir na nossa vida. Aquelas promessas que o Senhor deseja realizar e só está esperando que a gente peça. Então estamos te pedindo hoje e que isso aconteça mais e mais vezes nas nossas vidas e o Senhor realize a boa obra em nós. É o que te pedimos e pelas tuas dádivas, meu Deus, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adorecente de hoje, lembrando de dar o seu joinha no áudio e compartilhar para outros o amor do nosso Deus. Não se esquecendo que juntos somos, hein? Adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.